Olá, eu estou lendo aqui uma porção da Bíblia que me chamou bastante atenção. Ela está no livro de Lucas, no capítulo 13, a partir do verso 10, que eu leio assim. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga e chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: mulher, você está curada. Ponto. Vou parar por aqui. A pergunta que eu quero colocar na mira hoje é o que foi relatado aqui. A mulher estava 18 anos doente por causa de um espírito mau, de um demônio. Será que doenças são, como está aqui na Bíblia, causa de um demônio na vida? Será que é isso? Aí a pergunta que eu faço, professor, é essa. Será que existem doenças que são demônios demônios que estão nas pessoas, professor? Será que algum tipo de doença, por exemplo, a gente viu aqui essa mulher, 18 anos, doente, e era um demônio que estava com ela? Jesus então liberta aquela mulher e a cura. E a pergunta que eu faço, será que ainda hoje demônios podem realmente tocar a vida das pessoas e deixá-las doentes por tanto tempo assim? Veja, primeiramente, nós temos que entender que as exceções não se constituem na regra. É o fato de, em alguns momentos, a Bíblia mencionar pessoas doentes devido à possessão demoníaca, não indica que essas exceções são a regra. Via de regra, o ser humano fica doente como resultado do pecado e especialmente como resultado do seu estilo de vida ou por influências, por doenças hereditárias. Qual é os textos que podemos usar para provar isso? Antes de analisar Lucas 13, só vou ler aqui Isaías 53:4, que diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então, esse texto se refere ao momento em que Cristo viria e curaria muitas pessoas. Então, se todas as doenças fossem por influência demoníaca, então todas as pessoas doentes são possessas pelo diabo, até mesmo aquelas que já aceitaram a Cristo como Salvador, o que seria incoerente, né? Totalmente incoerente. Então, na maioria das vezes, a doença é resultado da transgressão das leis de saúde. Como diz um princípio de Gálatas 6, verso 7, aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Um outro detalhe importante, quando Jesus curou uma outra pessoa, na verdade várias, né? Teve uma pessoa que lhe deu uma orientação muito interessante e que demonstra que a doença dele não tinha nada a ver com possessão demoníaca. Esse texto é João 5:14. Vamos ver aqui. João 5,14? João 5,14, exatamente. Tinha um homem aqui no contexto paralítico há 38 anos. E aí o que Cristo disse para ele? Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Veja, Cristo não cogita nem de perto a possibilidade de ele estar doente por causa de um demônio, mas por causa do estilo de vida. Então Cristo diz assim: olha, não peques mais, não faça as mesmas coisas que você fazia, para que esta paralisia com a qual você sofreu há 38 anos não volte mais. Ok? Então, na grande maioria das vezes, doença não tem nada a ver com possessão demoníaca. Agora, neste caso, em que o Tito leu o texto claramente diz que esta mulher estava realmente enferma porque ela estava possessa por um espírito mau. E o verso 16 até identifica o espírito mau. Diz assim:
Por que motivo não deveria livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Então, neste caso específico, em alguns outros na Bíblia, a doença realmente foi resultado da possessão demoníaca. A pessoa se colocou no terreno de Satanás, deu a ele permissão para tomar conta da sua mente e, obviamente, que assim Satanás pode colocar uma enfermidade na pessoa. Isso pode acontecer até hoje. Mas não podemos ir para o extremo de dizer que essas exceções se constituem na regra. Porque nós vimos 2 textos anteriores que mostram claramente que a grande maioria das doenças não tem a ver com possessão demoníaca. Em alguns casos, sim. Na maioria das vezes, não. Porque a tendência das pessoas é culpar o diabo pelas coisas erradas que elas fazem, né? Então, a pessoa quer continuar bebendo, bebe até não aguentar mais, aí fica doente, diz que foi o diabo. Fuma, fica com câncer, diz que foi o diabo. Não, não pode fazer isso. Então, se você tem dificuldades com álcool, com cigarro, busca ajuda em Deus, busca ajuda profissional para vencer esses hábitos, mas não coloque a culpa no demônio, porque é uma responsabilidade sua, né? Tomar uma iniciativa, uma decisão de buscar ajuda profissional e abandonar estes hábitos, entre outros, que produzem doenças e enfermidades.